gente. Hoje eu vou utilizar aqui o PowerPoint, porque eu Bom achei... dia, bom dia. Bom dia. Eu achei que na aula passada faltou, assim, escrever um pouquinho, fazer alguns ajustes. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vamos lá. Eu vou voltar aqui, pessoal, para a aula 1. Por quê? Porque da última vez que a gente teve a nossa aula, né, a nossa primeira aula... Já pode gravar? Pode começar a gravar. Pode começar a gravar. Bom dia a todos, né? Só fazendo aqui uma fala para situar todo mundo, né? Onde nós estamos, né? Na última aula, nós só conseguimos ver até a questão número 8. E são 10 questões, né? Nessa prova aí de Paulínia. Então, ficou para a aula de hoje esse restinho aí da aula 1, né? Que, na verdade, são 2 questões. A questão número 10 e a questão número 9, né? O lógico seria 9 depois a 10, mas eu vou fazer uma inversão só porque eu vou juntar um conteúdo da aula 1 e da aula 2, que vai ser, assim, a tipologia textual, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre narração e sobre descrição, tá? Então, eu vou juntar algumas questões de mesmo tema, por isso que eu tô fazendo essa inversão. Como eu não consigo ver o chat, Eduardo, se tiver alguma dúvida, se alguém tiver fazendo alguma pergunta, se você conseguir ver o que o aluno ou a aluna está perguntando, se você puder me dizer, porque aí eu saio dessa tela aqui em que eu estou para poder ver a dúvida do aluno. Ou alunos, caso queiram, podem falar comigo, porque aí eu consigo ouvi-los sem nenhum problema, tá? Então, vamos começar. A gente tem aí a 10ª questão da prova de Paulínia, que a gente estava fazendo na semana passada. E, novamente, nós temos uma questão de equivalência e transformação de estruturas. E a gente vai precisar também acionar os significados das palavras e das expressões para que a gente possa, né, chegar ao nosso objetivo, que é marcar a opção correta. Então, temos aí a questão número 10 e ela diz assim para a gente: em todas as frases abaixo ocorrem locuções adverbiais. Então, o que são locuções adverbiais? Eu preciso saber o que é uma locução adverbial para fazer essa questão? Não. Essas palavras só servem para te deixar inseguro, na verdade. Porque você não precisa saber o conceito do que é uma locução verbal. Eu já falei isso na aula anterior, né? Ela já está ali grifada, ela já está sublinhada. Então, você não precisa identificar o que é a locução adverbial, tá? Mas a locução adverbial, ela tem a ver com advérbio, ela tem a ver com uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, enfim. É isso. Tá? Então, o nosso trabalho aqui é assinale a frase em que uma dessas locuções foi substituída por um advérbio de valor equivalente. Tá? Um advérbio, gente, é uma palavra só. Uma locução adverbial são 2 ou mais palavras que vão ter a função de advérbio. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso ver se o que está sublinhado vai ser a mesma coisa, né? Vai ter a mesma ideia, por isso, então, equivalência, né? Se eles vão ter o mesmo sentido, tá? Então, é isso. A questão é simples. Então, na letra A, a gente tem nenhum banco morre de repente. Então, a palavra aí, a expressão aí, a locução que está sublinhada é de repente. Gente, o que é de repente? De repente é a mesma coisa que subitamente? Sim, é. De repente é algo que acontece de súbito, de repente, repentinamente. Então, aí nós já teríamos, a princípio, uma resposta que está correta. Mas vamos conferir as próximas para a gente ver se encaixa mesmo, se é isso. Então, vamos para B.
As mudanças nunca ocorrem sem inconveniente. Então, sem inconveniente foi substituída por inconvenientemente. Bom, inconvenientemente é com inconveniente. Não pode ser sem inconveniente, concordam? Então, essa opção não está correta. O significado é diferente. Letra C. Um homem muito lido nunca cita com precisão. Então vamos lá. Com precisão foi substituído por claramente. Bom, com precisão a gente poderia substituir por precisamente, mas claramente, né, não tem a ver com precisão. Então, não é essa. A gente já viu que tem a letra A que encaixa bonitinho, então não é essa. Letra D. O sol é novo a cada dia. Como é que a gente substituiria aí por um advérbio de modo, né? Seria diariamente, né? A cada dia, diariamente. Tá aí repetidamente. Gera uma dúvida, né? Gera, porque os dias se repetem, tá? Mas o mais próximo aí seria diariamente, né? Porque repetidamente pode ser repetidamente dentro do mesmo dia, né? Agora, a palavra ali, subitamente, de repente, elas são muito mais próximas. E a letra E, repreende o amigo em segredo e elogia-o em público. Em público, né, a troca, se a gente fosse pensar aí, né, em público por um advérbio de modo, não seria francamente, né? Francamente tem a ver com honestidade. Seria publicamente. Ok, pessoal? Dúvidas nessa questão? Gabarito para a gente aqui seria a letra. Deixa eu usar até a minha canetinha aqui. Seria a letra A. Correto, gente? Tudo bem? Vou passar para a próxima, hein? Qualquer coisa, vocês podem falar comigo. Sugiro que usem mesmo o microfone, porque eu não consigo ver aí a caixinha do chat. Bom, a gente agora vai entrar num bloco de questões que têm a ver com a estruturação do texto e dos parágrafos. Sempre essa partezinha aqui em cima que eu coloco, né, para quem não assistiu a aula anterior ou quem não lembra, eu coloco qual é o conteúdo referente lá do edital, tá? Então, a gente tem aqui uma questão sobre tipologia textual, sobre o tipo de texto, tá? Isso tem a ver com como o texto está estruturado. Então, vamos lá. A gente tem aí um trecho que a gente não precisa ler agora. Quando a gente tem um texto, assim, maior, né? Patrícia, não é tão grande, é um parágrafo. Vamos ver o que primeiro a questão está querendo me dizer para que eu possa acionar esse conhecimento. Para que eu possa fazer algumas conexões ali, ver o que está pedindo, né? Então, vamos ler direto o enunciado. Esse é o início do romance Dom Casmurro. Então, a gente tem aí literatura, mas a questão não é sobre literatura. É sempre sobre texto, gramática, né? Vamos lá. É correto afirmar sobre esse texto que se trata de texto. Então, eu quero saber o tipo de texto, tá? Tipologia textual. Então, letra A. Narrativo, consequências descritivas, narrativo, descritivo, narrativo, descritivo. Bom, então eu já vejo aqui, galera, que eu tenho uma questão que vai me pedir, né, para identificar se o texto é narrativo ou descritivo, tá? Então, antes da gente ler ali o que tá escrito, né, na questão, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre tipos de texto, tá? Eu vou falar um pouquinho desses 4 tipos de texto, mas aqui nessa questão a gente vai ver, né, o narrativo e o descritivo. E a gente vai falar mais desses dois, tá? Então, a gente pode ter com vários tipos de texto no mesmo texto, tá? E aí, por isso, dominância de um tipo ou de outro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os 4 que seriam aí os principais, tá? Então, a gente tem o texto narrativo, descritivo, injuntivo e dissertativo, tá bom? Então, quando a gente está falando de um texto narrativo, a gente está falando ali de palavras-chave como histórias,
personagens, sequência temporal e pretérito perfeito. Então, vamos lá, calma aí, deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma maneira um pouco mais clara, né? Quando a gente está falando de narração, né, que é o tipo de texto narrativo, a gente está falando de uma teoria que tem a ver com um negócio que é chamado de evolução cronológica. Então, quando eu estou falando de narração, eu estou falando sobre cronologia. Eu estou falando. Ih, gente, tá ficando feio isso aqui. Eu estou falando sobre cronologia, tá? Cronologia tem a ver com o tempo, tem a ver com uma situação que ocorre antes e outra que ocorre depois, tá? Então a gente está falando sobre uma relação de antes e depois. A gente está falando de uma sequência temporal, tá? Uma coisa que acontece antes e uma coisa que acontece depois. Eu não sei porque que a caneta tá ficando assim estranha, mas tá, vamos nos ligar nisso não, tá? Então, as palavras aqui chave são antes e depois. E os meus verbos, né, eles vão estar preferencialmente no pretérito perfeito. Bom, vamos pensar aqui no pretérito perfeito. Pretérito perfeito é aquele aspecto verbal, né? Aquele tempo verbal, como a gente chama informalmente, de uma ação concluída, uma ação que tem início, meio e fim. Então, por exemplo, eu vou usar o verbo estudar, tá? No pretérito perfeito é eu estudei, tá? Então, eu estudei. Eu estudei. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma sequência narrativa para vocês. Então, eu acordei às 7 da manhã, eu preparei o meu café da manhã, eu dei aula para o grupo de alunos, eu assisti ao jogo de futebol e eu almocei. Eu tenho aqui uma sequência temporal, né? Eu tenho ações que vieram antes das outras e numa sequência, né? Então, isso é uma narração. Tá, Patrícia? E o verbo, né? Então, percebam, eu acordei, eu dei aula, eu assisti ao jogo, eu almocei. Então, tudo no pretérito perfeito. Tá, Patrícia, e como é que isso. Mas você também não descreveu uma coisa aí? Você não tá falando do seu dia? Tá, vamos lá. Quando a gente estiver falando de descrição tipo narrativo, a gente vai estar falando de caracterização. A gente vai estar falando de algo que vai estar pleno de opiniões subjetivas e a gente vai ter uma justaposição de ações. Patrícia, não entendi nada. O que é justaposição de ações, minha filha? Resumo, são ações simultâneas, ações que elas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Você não está dando foco para a sequência temporal ali, para a sequência cronológica. Você está dando ênfase para a caracterização daqueles eventos que podem estar acontecendo de maneira simultânea. Ai, Patrícia, muito difícil. Me dá uma coisa mais objetiva, alguma coisa para eu me agarrar, para eu entender melhor. Tá, vamos falar então de objetividade. Quando a gente tiver uma predominância de verbos, né, no pretérito imperfeito, a gente vai ter um texto descritivo, porque o pretérito perfeito, ele é o aspecto verbal usado para ações simultâneas, situações que não tiveram início, meio e fim lá no passado. Elas estavam acontecendo lá no passado. Tá? Então, vamos pegar o verbo estudar de novo? Como é que eu diria isso no pretérito imperfeito? Bom, eu quero dar essa ideia, né, de que eu estava estudando. Então, eu vou usar eu estudava, tá? Então, eu estudava. Então, percebam aqui, né? Então, eu vou dizer aqui
um exemplo, né, de uma descrição para vocês, né. Eu estudava enquanto a minha sobrinha na casa da minha sogra falava sobre mim, lembrava de nossas brincadeiras divertidas. Então isso é uma descrição, eu estou descrevendo o que está acontecendo ali naquele momento, né, eu tenho ações simultâneas. Então para você ficar mais seguro, lembra dessa diquinha aí do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. Pretérito perfeito, narração; pretérito imperfeito, descrição, né? Ações simultâneas. O injuntivo, gente, se por acaso aparecer na prova de vocês injuntivo, tipo de texto injuntivo ou injunção, o injuntivo é aquele que te aconselha, que te instrui, que te orienta. Então, um texto cheio de ordens, um texto cheio de orientações, um manual, por exemplo. Um manual, ele não vai descrever, né, para você de uma maneira narrativa. Olha, primeiro eu coloquei a, a, o objeto na tomada e depois não. Ele vai dizer: coloque o objeto ligado à tomada, faça isso, aquilo. Então, isso é um texto injuntivo. Manuais são injuntivos, receitas de bolo são injuntivas, né? Quando eu tenho ali uma instrução, uma ordem. E o que é um texto dissertativo? Um texto dissertativo é aquele que vai trabalhar com dados, com fatos, né? A gente tem dois tipos de tipologia dissertativa. A gente tem o expositivo, né, que visa informar alguma coisa trazendo dados, fatos, e o texto argumentativo. Qual é a diferença do expositivo para o argumentativo? No expositivo eu só trago os fatos, os dados. E no argumentativo, no tipo argumentativo, eu defendo, né? Eu estou convencendo alguém. Então, a gente pode ter dentro de, por exemplo, uma notícia, uma narração, uma descrição, uma exposição, uma argumentação, né? Então a gente vê aí que eu posso ter vários tipos num mesmo texto. Belezinha? Em que a gente vai focar agora? A gente vai focar na narração e na descrição. Então, bora lá. Então, vamos ler o texto agora? Em uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, os versos. Cadê? Os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Bom, gente, vamos nos ater aos verbos? Vamos lá, vamos lembrar. Pretérito perfeito vai ser o que a gente vai chamar, o que a gente vai pensar em narração. Situação com início, meio e fim. Pretérito imperfeito, dica para o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito vai ser aquele que os verbos vão terminar com vá ou ia, tá? Só para a gente poder lembrar aí dessa desinência, dando uma diquinha aqui para vocês, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vendo, encontrei no trem. Então, eu já tenho aqui um pretérito perfeito. Encontrei no trem. Então, o ponto vai para a narração. Vamos lá. Que eu conheço tá no presente. Cumprimentou. Cumprimentou está no pretérito perfeito. Então, ponto para a narração. Sentou não é sentava. Então, pretérito perfeito. Falou. Pretérito perfeito. Tipo, narrativo tá ganhando por enquanto, hein? Acabou. Bom, acabou não é acabava. Então, pretérito perfeito, narração. A viagem era curta. Aqui, ó. O era é pretérito. Deixa eu mudar de cor aqui. O pretérito imperfeito tá aqui, ó. Então, a viagem era curta. Percebe que eu tô caracterizando a viagem aqui? Eu tô falando de uma característica dela, eu estou descrevendo essa viagem aqui, ó.
Então, eu tô aqui usando o pretérito imperfeito, tá? O era, ele não vai terminar com vá nem com ia, porque ele é irregular, tá? Os versos podem ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, pretérito perfeito, sucedeu. Pretérito perfeito, narração. Eu estava, olha aqui o vá. Descrição. Pretérito imperfeito. Ih, gente, eu perdi a bolotinha aqui. Perdi a bolotinha, gente. Eu estava. Ah, achei já. Eu estava. Pretérito imperfeito. Eu estava. Cansado, estava cansado, ó. Tô descrevendo como eu estava. Fechei. Fechei os olhos. Aí já voltamos para a cronologia. Pretérito perfeito. Tanto bastou, né? Bastou não é bastava. Para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então, vamos fazer uma análise aqui. O texto ele é mais narrativo ou ele é mais descritivo? Olha só, eu tenho duas ocorrências do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele é ligado à descrição. E o pretérito perfeito, olha aqui. O pretérito perfeito, ele é ligado à narração. Pretérito imperfeito, à descrição. Então, eu tenho um texto predominantemente narrativo. Então, eu já descarto a letra C e já descarto a letra E. Então, eu tenho um texto predominantemente narrativo. Eu tenho aqui argumentação? Não tenho argumentação, né? Eu não estou tentando convencer ninguém de nada, né? Eu não estou expondo fatos, né? Não é uma coisa objetiva, é um romance. A gente tem aqui um romance, né? O Dom Casmurro é um personagem que está falando ali da percepção dele, é algo subjetivo, tá, gente? Então, a gente chega à conclusão de que, gente, de que essa questão aí, a opção correta é a letra B, porque a gente tem um texto narrativo com sequências descritivas. A gente tem descrição aqui? Tem, ó. A viagem era curta. Olha aqui um adjetivo, estou caracterizando. Eu estava cansado, tá? Então, era como eu estava, estou caracterizando, né? O personagem, né? Tá caracterizando como ele estava. Então, isso é uma descrição. Ok. O conteúdo, ele mexe aí com gramática, ele mexe com interpretação, né? Com tipo de texto, ele é um pouquinho mais complexo, talvez. Mas essa explicação ficou clara para vocês? Se ninguém está me respondendo nada... Sim. Beleza, então. Então, olha só, coloquei um recadinho aqui para vocês. Se o pretérito perfeito é uma fotografia do passado, o pretérito imperfeito é um filme. Então, olha só, uma fotografia ela é estática, né? Aconteceu e pronto, eu registrei ali um momento que tá fechado. Agora, o pretérito perfeito ele é um filme, ele vai passando pela nossa cabeça. Então, aqui, ó, eu fiz um exercício ontem. Isso aqui, início, meio e fim, eu consigo me visualizar lá ontem, abrindo meu caderno, escrevendo, terminando e fechando meu caderno. Eu fiz início, meio e fim, acabou. Eu fazia o exercício, é como se eu estivesse colocando uma lupa lá naquela ação e vendo cada detalhezinho, ela não tem um fim, ela não precisa terminar. Eu fazia exercícios todos os dias. Então, eu consigo me ver lá na segunda fazendo, na terça fazendo, na quarta fazendo. Enfim, né? É como se eu estivesse vendo um filme, é como se a ação tivesse prolongada, né? Essa é a diferença do perfeito. Um pretérito perfeito é um passado perfeito, ele tem início, meio e fim, acabou. Um passado imperfeito, ele fica com um gostinho de que não está fechado, né? Então é isso. Essa é a diferença. Bora lá para uma outra questão? Gente, coisa legal de falar aqui é que essa prova de 2023
de São José dos Campos é a prova da segunda aula. Então, a gente vai estar, né, trabalhando com a mesma... A gente já entrou na segunda aula, basicamente, tá? Porque é essa prova aí que a gente vai analisar. Então, vamos lá. Questão número 6. Observe o fragmento retirado de uma reportagem sobre uma cidade interiorana. Aí a gente tem lá. Trata-se de um texto predominantemente narrativo. Então, essa informação já foi dada. Se o texto é predominantemente narrativo, o que a gente vai esperar dele? Que tem um monte de pretérito perfeito, tá? Então, tem um monte de pretérito perfeito nele. Assinale a opção que mostra o fato que dá início a essa narração. Gente, eu já dei a resposta. Se é narrativo, vai ter que ter a ver com o pretérito. Essa linha tá me irritando, hein? Com o pretérito perfeito, aquele que tem início, meio e fim, que acabou, né? Ele é perfeito, é o passado perfeito. Então, ó, na praça da cidadezinha havia, e olha só, lembra lá do que eu falei? Tem o ia ou tem o vá, é pretérito imperfeito. Então, essa aí a gente não vai marcar. Onde as famílias se reuniam. E essa aqui também não. A professora acabou de falar. Aqui, ó, o ia e o vá é do pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito tem a ver com descrição. A gente está buscando a narração. Por ali também passavam. Galera, quem tem boa memória viu que eu não falei só do ia. O vá também é pretérito imperfeito. Então, essa não é a nossa opção. Aproximou-se. Aproximou não é aproximava. Então, a gente já tem aqui o nosso, né, gabarito. Vamos ver? Pô, peraí. Será que esse aqui, será que a letra D é o gabarito? Por enquanto, eu tô criando expectativas de que é essa. E peraí, mas a letra E perguntou, né? Perguntava. Aí ferrou. Aí, professora, você acabou de falar que tinha que ser pretérito perfeito. Pô, as duas estão com pretérito perfeito? Como que eu vou fazer? Vamos lá, vamos voltar para o enunciado da questão. Assinale a opção que mostra o fato que dá início. Então, eu tenho que ver lá em cima qual é a primeira. Fácil, que dá início. Então, tem que ser a que vem primeiro. Será que é no texto essa aqui ou essa aqui que vem primeiro? Vamos lá, vamos para a parte. Nossa reportagem aproximou-se de um grupo de jovens e perguntou-lhes sobre a possibilidade. Todo mundo está vendo aqui a sequência lógica? Primeiro, o repórter aproximou-se de um grupo de jovens e depois perguntou-lhes sobre a possibilidade do lazer na cidade. Qual das duas é que dá o início? Qual é a ação que vem antes? É a letra D. Primeiro, a reportagem se aproximou. Depois perguntou. Tudo bem, gente? Tranquilo essa questão? Tranquila, né? Mais tranquila que a outra. Essa aqui, mais tranquilinha. Por que ela é mais tranquilinha? Porque agora a gente já sabe que pretérito perfeito tem a ver com narração e que pretérito imperfeito tem a ver com descrição. Mais uma questão aí da próxima prova que nós vamos averiguar. É a questão número 8, tá? A questão número 8, ela também vai trazer essa questão aí de tipologia textual, estruturação dos textos. Então, a gente tem aí o trecho, a gente não vai ler o trecho agora, deixa o trecho para mais tarde. Vamos ver aí. Sobre a estruturação, olha a palavra estruturação aqui. Olha como ela está aparecendo lá no nosso edital. Tá? Então, sobre a estruturação desse fragmento, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai estar aí vendo na letra A o seguinte: o texto é predominantemente argumentativo. Então, a gente vai ter que ver se é ou não. Letra B. A passagem do padrinho diante da agência bancária serve de causa para a ação seguinte. A gente não sabe. A frase inicial tem estrutura descritiva. Então, a gente está aí vendo se vai ser argumentativo o nosso texto, se vai ter descrição. Letra D. O exemplo citado no final do texto não se refere ao fato de sabermos selecionar nossas compras. Isso aí é interpretação de texto. Vamos ver. E letra E. O segundo período do texto não mostra qualquer conector que o ligue ao período anterior. Tá? Então, é uma questão que não é só de tipologia textual, ela envolve
outros elementos. Bom, vamos ler o texto. Não tem jeito, não tem como eu fazer a questão sem ler o texto. Então, vamos lá. O padrinho não sabia o que comprar para a afilhada, que já estava bem grandinha para receber brinquedos de presente. Bom, então vamos lá. Vamos para os verbos? O padrinho não sabia. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito tem a ver com descrição. O que comprar para a afilhada que já estava? Bom, o vá tem a ver com pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito tem a ver com descrição. Vamos lá. Peraí, foi mal, gente. Continuando aqui. Ao passar diante da agência bancária, veio-lhe... Tá no passado, pretérito perfeito, tá? Mas a gente não viu nada de narração aqui, então esquece. Veio-lhe a ideia de abrir para ela uma caderneta de poupança, que seria... Olha o ia aqui. De novo, a gente tem o pretérito imperfeito, descrição. Um exemplo do... Aqui, uma caderneta de poupança, que seria, ao mesmo tempo, um exemplo do que fazer com o dinheiro. Então, a gente já, assim, tende ali a marcar a letra C, né? Porque ela está falando da estrutura descritiva. E realmente, a gente está vendo 3 verbos ali com uma estrutura descritiva. Será que é essa? Vamos analisar, vamos interpretar agora. Letra A. O texto é predominantemente argumentativo? Ele está argumentando alguma coisa? Não, ele tá tentando convencer a gente? Não, ele não está tentando convencer o leitor, né? Esse texto não tem essa função. Esse texto está descrevendo uma situação, né? Um padrinho que não sabia o que comprar para a afilhada e estava ali pensando em dar uma caderneta de poupança para ela, que aí seria uma maneira, né, dela economizar dinheiro, já aprender educação financeira e tal. Então, essa aqui a gente exclui. Letra B. A passagem do padrinho diante da agência bancária serve de causa para a ação seguinte? Bom, vamos pensar aqui. Quando a gente pensa em causa, né, a gente pensa no por quê? Porque, né, ele teve a ideia de abrir uma caderneta de poupança para ela, porque ele passou pela agência, né? Não é exatamente essa a ideia. A ideia aqui é de tempo, tá? É de uma sequência. Lembra do que eu falei lá sobre pretérito perfeito? Que eu falei que é sempre uma sequência lógica? Esse ao passar aqui é a mesma coisa que se eu estivesse dizendo assim, ele passou pela agência bancária, ele teve a ideia de abrir para ela uma caderneta de poupança. Então, eu tenho aqui, assim, primeiro ele passou, depois ele teve a ideia. Isso é ideia de tempo passado, tá? Lembra disso? Ó, o pretérito perfeito, ele vai falar de uma sequência lógica. Então, na verdade, não seria a causa, seria uma sequência lógica, tá? A letra C tem estrutura descritiva mostrando um problema que vai dar motivo às situações seguintes. Então, olha só, ele não sabia o que comprar e ela já estava bem grandinha para receber brinquedos. Essa aqui parece ser a correta, porque ela está toda certinha. Letra D. O exemplo citado no final do texto, então, ó, um exemplo do que fazer com o dinheiro. Se refere ao fato de sabermos selecionar as nossas compras e essa opção aqui está estranha. Essa opção aqui está estranha. Não está falando, né, sobre do que nós, né, sabermos, nós estamos incluídos nisso. Nós não estamos incluídos nessa situação. Então, essa aí é aquela que a gente descarta primeiro. Letra E. O segundo período do texto. Então, o segundo período do texto é o segundo, onde tem o ponto final, o primeiro ponto final. A gente tem 2 períodos aqui. A gente tem esse período aqui, que vai da primeira palavra até o primeiro ponto final.
E a gente tem o segundo período, que é onde o primeiro ponto final parou. Desculpa, gente. E onde o ponto final vai. Então, esse parágrafo ele tem 2 períodos. Então, no segundo período do texto, não mostra qualquer conector que o ligue ao período anterior. Então, vamos lá ver. O padrinho não sabia o que dar para a afilhada, que já estava bem grandinha para receber brinquedos de presente. Ao passar diante da agência bancária, veio-lhe a ideia de abrir para ela. Então, tem um conector, sim. Quem é ela? Se eu lesse esse período aí sem saber que ele estava querendo comprar um presente para a afilhada, não faria o menor sentido. Eu ficaria me perguntando, bom, quem é ela? Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Como é que eu recupero esse ela aqui? Lendo o período anterior. O ela é a afilhada. Então, se ela é a afilhada, tem um conector que liga ao período anterior, sim. Então, a questão é que não mostra, mas mostra. Então, essa opção aqui está errada. Então, a correta é a letra C. Então, vejam aí uma questão, que é uma questão de nível difícil, porque ela está pedindo da gente várias interpretações. Aqui, na letra B, não é causa, a relação que a gente tem é de tempo. Então, a gente teria que lembrar dessa parada aí que eu falei do pretérito perfeito. A gente teria que entender essa questão aí do conector. Então, é uma questão, né, bem elaborada, bem elaborada. Mas como a gente já sabe que a estrutura gramatical descritiva relaciona o pretérito imperfeito, a gente tira de letra. Ok, gente? Belezinha? Questão difícil, mas que a gente solucionou na paz, porque a gente já tá ligado nisso aqui. Beleza? Então agora a gente entra a gente continua, né, com a aula da prova da aula 2. Cadê aqui? A aula 2 é a prova de São José dos Campos. A gente viu aí as questões 6 e 8, que são dessa prova. Então, quando a gente estiver analisando essa prova aí, as questões 6 e 8 não vão aparecer, porque a gente acabou de falar delas, tá? Então, essa prova aqui, ela é recente, né? Ela é do ano passado. Também é uma prova aí para professores de educação física, que são vocês. Mas todo mundo que é da educação, né? Todo mundo que é do carro professor 2 faz. Então, vamos lá. A gente tem aí uma questão novamente. O Van Gogh está aparecendo bastante aqui. A gente não é professor de artes, mas a gente está aí conhecendo a vida do Van Gogh. Então, a gente tem aqui uma carta traduzida de Van Gogh a seu irmão Theo. Texto grande, vamos ler o que está pedindo aí. De novo, cara, mais uma questão aí que traz conhecimento sobre descrição, sobre tipologia textual. Então, fica ligado nisso, porque é um assunto que parece cair com frequência. E é mesmo, eu fiz recentemente o último concurso de Maricá, que rolou, e teve questão sobre isso, tá? Sobre descrição, narração. Então, é bom ficar de olho nesse conteúdo. Então, diz assim, o texto trata-se de texto basicamente descritivo. Então, quando eu penso em descritivo, eu penso em pretérito imperfeito, eu penso naquelas palavrinhas que tem o ia e o vá. Com exceção do penúltimo parágrafo, que é de tipo narrativo. Bom, se eu penso em tipo narrativo, eu estou pensando em pretérito perfeito. Então, tem que ter verbo com pretérito perfeito, aquele que tem início, meio e fim. Eu estudei, eu falei, eu cantei, enfim, eu assisti, eu bebi. É isso. Letra B. Há possíveis problemas de tradução do texto, como na ambiguidade do emprego de nele no primeiro parágrafo. Bom, então a gente vai ter que observar o último parágrafo e a gente vai ter que observar o primeiro parágrafo. Então vamos lá. Aparentemente dá para a gente ir tipo Frankenstein, né? Separando as partes aí, não preciso ler integralmente, né? Então vamos lá para o último parágrafo, para a gente analisar
se o último parágrafo tem tipo narrativo. Porque se ele não tiver tipo narrativo, eu já descarto. Patrícia, o que é parágrafo? Ponto parágrafo. A cada vez que eu tiver uma nova frase, né, começando ali, depois de um ponto. Eu não tenho ponto continuativo, eu tenho ponto parágrafo. Então, o ponto e desce. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, esse é o último parágrafo. No primeiro plano, um cais com lajotas e um parapeito preto. Galera, eu tenho aqui uma frase que não é verbal, não tem verbo aqui. Então, é narrativo isso? Não. Isso não é narrativo, isso é uma descrição aí. Tô descrevendo um objeto aí que eu não sei o que é, mas o fato é que não é narrativo, não tem sequência de acontecimentos. Eu tô descrevendo um objeto. Então, a letra A já está eliminada. Na letra B, a gente vai ter que observar o primeiro parágrafo. Então, está dizendo aí que tem um problema de ambiguidade. Todo mundo já ouviu falar nessa palavra, né? Então, uma ambiguidade é quando eu não sei a que alguma coisa se refere, tá? Então, vamos ver se tem isso no emprego do nele. Então, se tem ambiguidade, eu não sei o que é o nele. Vou ter uma dúvida aí sobre o que é. Então, olha só. A respeito de Mir Style, sei lá, de Heine. Gente, perdoem. Eu não sei pronunciar. Eu sou professora de inglês, mas me parece que isso aí não é inglês, não, tá? Me parece que isso aí é holandês, porque o Van Gogh era holandês, tá? Se ele tá falando com o irmão, os dois devem ser holandeses. Eu não sei aí falar essa língua. Então, não sei pronunciar. Que tinha copiado no teu caderno, não é? Há algum tempo atrás, eu vi um quadro de This Marys que me fez pensar nele. Então, o nele tá aqui no final. Então, olha só. Vamos pensar. A respeito do Mir Style. Então, eu tenho aqui alguém, né? Deve estar falando de uma obra de arte, né? Mir Style de Heine. Eu estou falando aqui da obra de alguém. Eu tinha copiado no teu caderno. Algum tempo atrás, eu vi um quadro de These Marys que me fez pensar nele. Eu consigo entender quem é esse ele? Eu sei se é o quadro desse camarada aqui. Eu não sei nem se esse camarada aqui é uma camarada ou um camarada, né? Eu não sei nem se é uma mulher ou um homem. Eu não sei se é esse aqui. Esse com certeza é um homem. Eu tenho dúvida do que ele está falando. Ele está falando aqui, nele, é o Mir Style de Heine ou é o quadro de Marys? Todo mundo consegue ver aí que não dá para saber do que ele está falando? É o quadro de quem? Nele quem? Então, há sim um problema na tradução. Então, a letra B, ela é a nossa resposta correta, tá? Tem aqui as outras, eu coloquei, porque o texto era bem grande, mas essas aqui são opções bobinhas, né? Elas são assim. Ocorre uma nítida incoerência nos segmentos portas brancas ou amarelas. Não, não é uma incoerência, é uma falta de precisão. Ele não lembra se a porta é branca ou amarela. Há um emprego indevido da preposição sob, em lugar de sobre, no segundo parágrafo. Bom, isso aqui é uma questão capciosa para quem não lembra do significado de sob e sobre, tá? Então, no segundo parágrafo, vamos lá. Uma velha cidade da Holanda com fileiras de casas com castanho avermelhado, com oitões em escadinha, patamares nas portas, telhados cinzas e portas brancas ou amarelas, vãos e cornijas, canais com barcos e uma grande ponte levadiça branca sob a qual se encontra uma chata com um homem ao leme. Então, olha só, esse sob aqui, né? Sob a ponte. Então, há um emprego indevido da preposição sob
em lugar de sobre. Bom, o que a gente precisa saber sobre sob? Sob é embaixo de, tá? Sob é embaixo. E sobre? Sobre é em cima. Então, em cima e embaixo, tá? Pode ter alguém, né, embaixo de uma ponte? Pode ter, né? Uma mulher e um homem ao leme. É porque são aquelas pontes, né, que tem embaixo. As pessoas estão andando de barco. Porque aqui é uma chata com um homem ao leme. Esse chata aqui é tipo uma embarcação, tá? Leme é uma parte do barco. Então, tipo, tem uma ponte. Deixa eu fazer um desenho feio aqui. Tem uma ponte, aqui tem um rio. E o camarada aqui tá passando com um barquinho embaixo da ponte. Então, tá correto. Pode ter alguém passando ali embaixo da ponte, tá? É só isso. Lembravam disso, né? Sobre. Mistério nenhum. E a letra E. A expressão um pouco mais longe do canal, no terceiro parágrafo, mostra ilogicidade. Então, não é lógico. Pois um quadro, sendo um plano, não tem profundidade. Bom, novamente, nós não somos professores de artes. Nem eu, nem vocês. Porém, a gente tem ali um conhecimento básico de que dá para fazer, dá para pintar quadro com profundidade, né? Os professores de arte costumam ensinar isso, né? Que você pode fazer ali, criar, né? Jogos de imagem, né? Então, essa aqui, a letra E, é descartada, porque dá para fazer, sim, um quadro com profundidade, ok? Então, essa aqui, descartada. Todas essas aqui, descartadas. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. A próxima, novamente, é uma questão de equivalência e transformação de estruturas. Nossa primeira questão da aula de hoje foi sobre isso. Então, é um conteúdo recorrente nas provas da FGV de português. Parece ser, né? E é mesmo. Então, a gente tem aqui, em todas as frases abaixo, há um vocábulo sublinhado. Para esse vocábulo, foi proposta uma substituição por outro de mesmo sentido básico. Então, a gente está falando aí de equivalência, substituir para ver se faz sentido, mas de menor intensidade. Então, o que está sendo substituído tem uma intensidade menor. Então, é isso que a gente tem que lembrar, que o que vem depois da barrinha é mais fraco, digamos assim, né? Tem um sentido de menor intensidade. Vamos para a questão. Assinale a frase em que a substituição proposta não está adequada por não representar algo menos intenso. Então, o que a gente vai ter que procurar? Alguma coisa que seja mais intensa. Se todas vão mostrar menos, e aí a gente tem que encontrar o contrário, a gente tem que encontrar que é mais intenso, mais forte. Então, vamos ver. Toda a família do restaurante vivia em um lugar remoto. Remoto foi trocado por distante. O que é mais forte? Remoto ou distante? Remoto é muito distante, tá? Então, distante seria menos intenso que remoto. Então, não é essa a opção que a gente quer. A gente quer a que é mais intensa, né? A gente quer a que não causa um impacto crescente. Na verdade, a gente quer a que tem um impacto mais crescente, né? A mais intensa. Vamos lá. Os pobres vivem em locais abandonados pelas autoridades. Então, a gente tem abandonado aqui e a gente tem a substituição de desprezado. Gente, vamos pensar aqui. O que é você abandonar alguma coisa? Bom, se abandonar alguma coisa é você soltar, largar, deixar ali de banda, né? Deixar sozinho. Abandonou. Agora, você desprezar. Desprezar, para vocês, parece ser mais forte do que abandonar? O que vocês acham? Bom, vamos pensar no que é desprezar? Desprezar é rejeitar.
Desprezar, você está colocando ali um sentimento de, assim, um sentimento ruim demais, né? Um desprezo, um, 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 uma raiva, um ódio, sei lá, né? Pô, te rejeito, não te quero. Quando você abandona, é aquilo, né? Abandono, larguei pra lá, esqueci. É meio que quase assim, tipo assim, ah, esqueci. É a indiferença. É a indiferença. Agora, o desprezo, ele é mais intenso, né? O desprezo, eu sei que aquela coisa tá lá, mas eu não quero aquela coisa. Então, desprezar nos parece mais intenso. Mas vamos ver se as outras. A gente já teria o nosso gabarito aqui, que seria a letra B, né? Mas vamos ver as outras. Usava palavras brandas e argumentos violentos. E aí, violento foi substituído por forte. Bom, um argumento violento é um argumento forte. Mas vamos concordar que a palavra violentos, é uma palavra violenta, é uma palavra muito forte, né? Violento é algo aqui, no caso de argumento, tá? Não estou dizendo que quem é forte é violento, não é isso, gente. Mas no caso de um argumento violento é um argumento fortíssimo, né? É aquele argumento que derruba qualquer um. É violento, ele já chega na voadora. Então, a gente tem aqui forte. Forte é o quê? Forte é mais brando, né? Uma coisa branda é uma coisa suave, mole ali, leve. Então, a gente tem aqui de violento para forte, a gente tem aqui uma intensidade menor. Letra D. O time teve um maravilhoso desempenho, teve um ótimo desempenho. Maravilhoso é aquilo que te maravilha, que te deixa meio ali enfeitiçado, né? E foi trocado por ótimo. Então a gente aí vai ter um decréscimo, né? Ótimo, é mais voltado para a ciência, né? Uma condição ótima, né? Uma coisa mais assim, muito boa, muito econômica, muito precisa, né? O ótimo tem a ver mais com uma objetividade. O maravilhoso tem a ver com uma coisa que é mais que te surpreende, que é mágico. Então teve aí um decréscimo de intensidade. O chão do auditório ficou encardido. E aí foi trocado por sujo. Quando uma coisa é encardida, né? Quem aqui já foi criança, né? A mãe vira para você e fala assim: tá, meu filho, minha filha, tua roupa tá encardida. Encardida é aquele sujo que não sai, né? Ou aquele sujo que a mãe e o pai, ou quem lava a roupa, vai ter, ou você mesmo, hoje em dia, vai ter que suar para poder tirar a mancha. Então, encardido aqui é muito mais forte do que sujo. Sujo a gente limpa e tá tudo certo. Encardido é o sujo que fica. Então, a gente tem aí também um decréscimo de intensidade. Então, a letra B é o nosso gabarito. Ok, pessoal? Tranquilinho? Vamos para a questão número 3, que agora a gente vai entrar, né, num tipo de questão mais gramatiquenta, mais assim, digamos, mais intensa. Vamos lá. O tema aqui agora é pronome, tá? Pronome. Porque o enunciado vai falar para gente analisar o pronome se, tá? O pronome se, ele envolve um monte de questões, tá? O se, ele pode ser um pronome, mas a gente vai ver ainda na aula de hoje que o se é uma partícula que pode ser pronome, pode ser conjunção, pode ser uma parte integrante do verbo, pode ser um índice de indeterminação de sujeitos. A gente vai ver isso ainda. Mas a gente vai começar com o ser pronominal, tá? Então, uma questão que vai falar sobre pronome. Assinale a frase abaixo que se encontra na voz passiva sintética oi ou pronominal com o pronome se. Bom, vamos lá. Tem um monte de informação aí que dá desespero em quem não lembra disso. Chegou a hora de você se acalmar. Acalme-se. Porque esse desespero que você pode estar sentindo vai passar. Voz passiva sintética ou pronominal com pronome se. Então, quando eu penso em voz passiva sintética ou pronominal, é aquela que tem
o pronome ser. Patrícia, eu não faço ideia do que é voz passiva, eu não me lembro mais do que é isso. Eu não sei nem o que é voz. Então, antes da gente ler a questão, vamos fazer uma revisão sobre isso? Então, a gente vai fazer agora uma revisão sobre voz verbal. O verbo, gente, ele pode sofrer variações de vários tipos, né? Ele pode sofrer variação de número, né, singular e plural. Ele pode sofrer variação de pessoa, né? Eu posso dizer, né, na primeira pessoa eu, na segunda pessoa tu, na terceira pessoa ele, né? O verbo ele vai concordando de acordo com vai concordando de acordo com o número, de acordo com pessoa, e aí a gente vai ter um fenômeno chamado voz, né? A voz, ela é um fenômeno que ela vai ter a ver com o sujeito da frase. Tá, vamos lá. O que é o sujeito da frase? O sujeito da frase é aquele que o verbo corresponde a ele, né? O verbo tem a ver com ele, tá? Então a gente vai ver isso agora. E quando a gente está falando desse sujeito, esse sujeito ele pode ser de 3 tipos de papel, tá? Ele tem 3 tipos aí de papéis diferentes que ele pode exercer. Ele pode ser um sujeito agente. Quando o meu sujeito é agente, ele é aquele que faz a ação, ele desempenha a ação. Você não tem dúvida de que é ele que fez aquilo, ele colocou a energia dele para poder desempenhar aquela ação. Então, quando um sujeito ele é agente, ele é ativo, né? Ele faz aquilo. Então, quando o meu sujeito é o agente, gente, foi mal, não tô conseguindo escrever direito aqui. A minha letra não é feia, mas aqui ela está pavorosa. Quando a gente tem um sujeito que é ativo, um sujeito que é agente, ele é ativo. Então, a voz do verbo é ativa, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui da área de vocês. O jogador de basquete arremessou a bola. Então, qual é o nosso verbo aqui? Verbo arremessar no pretérito perfeito, né? Arremessou lá no passado, né? Arremessava, então, no pretérito imperfeito. Olha a gente relembrando aí os conteúdos, né? Então, é arremessou. Arremessar, né? É a bola que arremessa ou é o jogador que arremessa a bola? É o jogador, né? Então, o jogador arremessou a bola. Quem arremessou? O jogador. Jogador. Então, o jogador é o sujeito. E esse sujeito, ele é o que arremessa? Sim. Então, a gente tem um sujeito aqui que é agente. Foi ele que desempenhou a ação. Ah, Patrícia, então você está querendo dizer que existe um tipo de sujeito que não pratica a ação? Tem. O que acontece quando o sujeito ele não pratica a ação? Ele é chamado de um sujeito paciente, tá? Então, quando o meu sujeito ele não é agente, ele é paciente, tá? Mas o que isso tem a ver, né? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui com a mesma frase. Olha aqui. A bola foi arremessada pelo jogador de basquete. Então, vejam só. O verbo aqui ainda continua sendo arremessar. Mas ele tá diferente, não tá? Ele não tá mais arremessou. Ele tá foi arremessada. Então, o que aconteceu aqui, gente? Aconteceu uma inversão de papéis, né? Eu coloquei a bola como sujeito e coloquei o jogador como, né, o que ele é, agente, mas ele tá lá no final da frase, ele não tá mais no início da frase. Quando eu coloco uma palavra lá no início da frase, eu tô querendo dar destaque para ela, né? Então aqui o meu destaque é o agente, o meu destaque aqui é o jogador. O jogador arremessou a bola. Aqui nessa minha frase, quando eu faço uma escolha dessa, né, a bola foi arremessada, eu não preciso nem dizer que foi pelo jogador. A bola foi arremessada. Eu posso esconder quem fez, tá? Então, a voz passiva é aquele tipo de voz em que você dá foco para o paciente, não para o agente, né?
Político gosta muito de brincar com voz ativa e voz passiva. Quando foi ele que fez, ele coloca na voz ativa. Ele diz assim: eu fiz alguma coisa. Agora, quando foi uma besteira, eles dizem assim: bom, aquela determinada coisa foi feita, mas não diz por quê, tá? Então, a voz passiva, ela vai dar ênfase naquilo que é paciente. Então, a bola foi arremessada. A bola é um sujeito paciente. Ela não se arremessou. Alguém que arremessou, tá? Mas ela é o sujeito. Porque foi arremessado. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui sempre, galerinha, isso é importante vocês anotarem, vocês prestarem atenção, porque aqui vai ter um verbo ser, tá? Aqui vai ter um verbo ser e aqui vai ter junto uma forma verbal que é o particípio, tá? O particípio, ele vai concordar com o sujeito. Então, se fosse o objeto, seria o objeto foi arremessado. A bola foi arremessada. Então, aí tem uma concordância com o sujeito. Então, o sujeito é bola. O verbo aqui não está fazendo. O verbo aqui está fazendo referência ao jogador? Não. O verbo aqui está fazendo referência à bola. A bola é um objeto, não tem agência. Quem jogou, quem arremessou foi o jogador, não foi a bola. Ficou claro isso, gente? Esse exemplo aqui deu para vocês entenderem a diferença? Acho que sim, né? A gente teve aqui uma inversão de ordem, tá beleza? Quando a gente tem uma voz passiva analítica, a gente tem o ser mais particípio. Só que não existe somente a voz passiva analítica. A gente tem um negócio chamado voz passiva sintética ou pronominal. Então, a gente está chegando perto do conteúdo que vai nos permitir fazer a questão número 3, tá? Então, olha só. A voz passiva sintética ou pronominal é aquela que tem o se. Olha aqui, o pronome se. Tá, se tem dois tipos de voz passiva, eu posso substituir uma pela outra, tá? Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Então, olha só. Vai ter um verbo aqui que ele é um verbo transitivo direto. Patrícia, socorro. O que é verbo transitivo direto? Explica aí. O verbo transitivo direto é aquele tipo de verbo em que ele pede, tá? Ele pede um complemento que é o que ou quem. Vou dar um exemplo, né? O verbo arremessar. Quem arremessa alguma coisa, correto? Quem usa alguma coisa, tá? Então, se o verbo pede um complemento sem preposição, que eu faço a pergunta, né? Alguma coisa ou quem, né? Alguém, então esse verbo ele é transitivo direto, tá? Quem arremessa alguma coisa. Então, o verbo arremessar é um verbo transitivo direto. Então, olha só, a gente vai ter que colocar junto com o verbo esse ser. Vamos lá. Então, olha só, o agente é o jogador, né? Vamos pensar aqui nessa situação aqui do jogador de basquete. Quem é o agente? Tanto na voz ativa quanto na voz passiva, isso não muda. Quem agiu foi o jogador de basquete. Ele é o agente. Quando eu estou na voz passiva, o agente não é o sujeito é paciente. Então, é a bola que é o sujeito. Como é que eu vou fazer essa transformação aqui para voz passiva sintética? Lembra que eu falei do discurso do político? Quando o político usa a voz passiva, ele pode esconder o agente? Ele diz assim, um desvio foi feito. Ele não precisa dizer por quem, tá? Eu posso retirar o agente da minha frase. A voz passiva sintética, ela não vai ter esse agente aí, porque ela vai usar esse ser aqui para mascarar esse agente. Ele vai ser o que a gente chama de pronome apassivador.
ele vai tornar essa frase aqui, né, uma voz passiva sem o agente, tá? Sem o agente. Ele vai fazer com que esse agente suma. Então, olha só, o que a gente tem? Arremessou-se a bola. Arremessou-se a bola seria a mesma coisa do que dizer a bola foi arremessada. A bola foi arremessada ou arremessou-se a bola, ok? Então eu vou usar o verbo como se fosse na voz ativa, mas eu vou colocar o quê? O Czinho aqui do lado e vou colocar o meu sujeito paciente aqui no final, tá? Porque, Patrícia, dá para dizer a bola arremessou-se? Dá, mas é esquisito pra caramba. Tá, Patrícia, mas também para mim é esquisito pra caramba dizer arremessou-se a bola. Tá, mas é porque a gente não fala assim tão formalmente. Mas se a gente lê, a gente vai achar que é mais comum alguém dizer arremessou-se a bola do que a bola arremessou-se, tá? Então vamos ver onde é que tá essa voz passiva sintética. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar transformar na passiva analítica. A passiva analítica é aquela que vai ter o ser mais o particípio. Então vamos lá? O tempo perdido não se encontra nunca mais. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tirar esse C aqui e fazer a transformação, né? Quem encontra alguma coisa, né? Então, quem encontra? A gente tem aqui quem é que encontra? Não, ele está omitido, né? E o que se encontra nesse caso aqui dessa frase, né? Alguém encontra algo. O que se encontra ou não se encontra? É o tempo perdido. Então, eu posso dizer alguma coisa do tipo assim, né, eu vou tentar transformar. Então, eu vou dizer assim: o tempo perdido não é nunca mais encontrado. Eu posso dizer isso? O tempo perdido não é encontrado? Dá certo? Posso dizer isso: o tempo perdido não é encontrado nunca mais, tá? Então, a princípio, a gente teria essa aqui como uma voz passiva sintética pronominal, tá? Então, aqui, esse ser seria um pronome, porque eu posso dizer o tempo perdido não é mais encontrado. O tempo perdido. Tempo, tá? Não vou escrever perdido, não. Não é mais encontrado. Não é encontrado nunca mais. Foi mal, gente. Não é encontrado nunca mais. Não é encontrado nunca mais. Então, eu tenho aqui o... Meu Deus do céu. Eu tenho aqui o verbo ser mais o particípio. Isso aqui é uma voz ativa analítica, tá? Voz ativa. Voz passiva analítica. Voz passiva analítica é aquela que tem o ser mais particípio. Então, isso aqui é uma voz passiva, tá? Os que empregam mal o seu tempo são os primeiros a se queixar. Então, queixar-se. Então, queixar-se aqui, eu não consigo... são os que empregam mal o seu tempo. Então, eles são os primeiros a se queixar. Então, eu tenho aqui uma voz ativa. Eles se queixam. Eles se queixam. Eu não consigo dizer... não consigo fazer uma transformação aqui, né? Porque tá na voz ativa. Então, esse C aqui, ele não tá numa voz passiva, ele tá numa voz ativa, né? Porque o verbo é queixar-se, tá? Esse C aí é uma partícula, né, que faz parte do verbo. Eu me queixo, né? Ele se queixa, nós nos queixamos. Tá na voz ativa, né? Quem me queixa
sou eu me queixo. Eu é que tô queixando. Eu é que tô falando mal, tá? Não tem aí, eu sou a agente da queixa, né? Então, esses caras aqui, os que entregam mal, os que empregam mal o seu tempo, né? Os que não administram bem o tempo, eles é que estão se queixando. Então, eles são os ativos. Então, isso aqui está na voz ativa. Sempre temos tempo suficiente se fizermos bom uso dele. Então, aqui esse se é uma condição. Quando que a gente vai ter tempo suficiente? Se nós fizermos bom uso dele. Então, esse se aqui é o que a gente vai chamar de uma condição, né? A gente vai ter aqui uma conjunção condicional, porque a gente está falando aqui de uma situação que é uma condição. Belezinha? Só se perde quem sai de casa. Então, perder-se. Perder-se também é um verbo que eu vou poder usar, né? Aqui, ó. Quem sai de casa se perde. Então, olha só. O verbo perder-se, né? Eu posso dizer assim: eu me perco. Quem sai de casa se perde. Ele se perdeu. Eu tenho ali na minha frase, eu me perdi, né? Eu me perdi. Também é uma parte do meu verbo. Eu fui a responsável por me perder. Então, eu sou a agente. Isso aqui está na voz ativa, tá? Isso aqui não tem nada a ver com voz, isso aqui tem a ver com condição. Essa aqui está na voz ativa. Então, essa aqui não é a nossa resposta. E a letra E, aquele pelo qual se espera. Então, quem espera, espera por alguém. Então, olha só. Sempre tem algum valor. Então, eu vou pensar assim, né? Esperar por alguém, né? Lembra que eu falei para vocês que aqui, quando a gente tem a voz passiva pronominal, o verbo tem que ser transitivo direto. Então, o meu verbo ele tem que ser assim. Esse verbo ele tem que responder a pergunta alguma coisa ou alguém, né? Ou quem. Aqui, quem espera, espera por alguma coisa. É pelo qual se espera. Então, eu espero por alguém. Por é uma preposição. Então, esse verbo esperar aqui, ele não é um verbo transitivo direto. Gente, vocês devem estar assim pensando quanta informação. E é mesmo, né? Uma questão que exige conhecimento da gente. Bastante situações específicas. Eu tô aqui para isso. Então, esse verbo aqui é esperar por alguém. Então, eu tô esperando por ele, tá? Então, esse verbo aqui, ele não é um verbo transitivo direto, porque tem uma preposição por aqui, tá? Então, essa questão aqui também estaria eliminada, tá? Essa opção estaria eliminada. Então, aqui a gente consegue. Qual é a dica? Para eu fazer o teste para ver se está na voz passiva sintética. É tentar transformar na voz passiva analítica, tá? Então, aqui eu consigo. Aqui na letra E, eu não consigo, porque eu só consigo fazer, né, essa voz passiva sintética se o meu verbo for transitivo direto, tá? Então, eu só consigo usar a voz passiva sintética se o meu verbo for transitivo direto. Se ele pedir um complemento que seja alguma coisa ou alguém, sem preposição no meio, tá? A gente vai ver mais disso. Não se preocupa. Então, aqui a gente vai ter a letra A como gabarito. Belezinha? A próxima questão é também uma questão sobre pronomes, porque vai falar sobre esse tipo de pronome aqui, se. Mas antes da gente passar para a próxima questão, deixa eu só terminar de contar para vocês os 3 tipos de voz, porque eu não
falei sobre isso. Então, eu vou falar isso com vocês porque pode ser que caia alguma coisa desse tipo. Então, eu vou colocar aqui, vocês conseguem ver, né? Então, uma voz ativa. Vou dar um exemplo de voz ativa. Voz ativa é quando o sujeito ele desempenha a ação. Então, por exemplo, a atleta jogou bem. Então, quem jogou foi a atleta, ela desempenha a função de agente. Voz passiva. Voz passiva. A voz passiva é quando eu tenho o sujeito paciente. Então, ele não foi o responsável por aquela ação, né? Então, eu posso dizer assim: a partida foi jogada lindamente. A partida foi jogada lindamente, né? Essa aqui é uma passiva analítica. Por que ela é chamada de analítica? Porque ela tem o ser mais particípio. Então, ela foi jogada, tá? Vou colocar aqui vozes. Patrícia, se eu quisesse usar a voz passiva sintética, eu poderia usar a voz passiva sintética? Vamos olhar para o verbo jogar. O verbo jogar é um verbo transitivo direto. Quem joga, joga alguma coisa, né? Então, eu consigo sim. Então, eu digo assim: jogou-se a partida lindamente. Jogou-se a partida lindamente, né? Tanto na voz passiva analítica quanto na sintética, a gente pressupõe que o agente dessas frases, né, são os atletas, são os jogadores, né? Então, ó, essa aqui é a sintética. Por quê? Porque tem o verbo transitivo aqui, direto, com a partícula C. E tem mais uma voz, né? Que eu acabei não falando nessa questão, mas eu quero trazer para vocês também. Porque se tiver uma questão sobre voz, pode ser que vocês vejam isso. A gente vai ter algo que a gente chama de voz reflexiva. O que é a voz reflexiva, gente? É quando o nosso sujeito, ele é o agente e o paciente da mesma situação. Então, a gente vai ter assim, por exemplo, o jogador feriu-se. Esse feriu-se aqui, né? Ele é a mesma coisa que o a si mesmo. Então, é uma ação reflexiva. Ferir-se, machucar-se, cortar-se, olhar-se, né? Olhar-se no espelho, né? São ações que a gente pratica com a gente mesmo. Então, quem é que feriu? Quem foi o agente dessa situação? Foi o jogador, né? E quem foi o paciente? Quem sofreu o ferimento? O próprio jogador. Então, se o jogador feriu-se, ele foi o agente e o paciente dessa situação, tá? Então, é isso que a gente chama de voz reflexiva. Por que eu tô falando da voz reflexiva aqui agora para vocês? Por que eu tô fazendo esse link? Porque presta só atenção. Essa palavrinha aqui, feriu-se, é a mesma palavrinha que tá aqui em cima. Eu até vou mudar de cor para vocês poderem ver com mais distinção, né? Esse se aqui, ele é um pronome apassivador, tá? E esse se aqui, ele vai ser uma partícula para que a gente possa fazer referência à voz reflexiva, tá? Então, esse Czinho, esses seis aí são diferentes. E é sobre isso, né, que a gente vai falar agora na próxima questão, tá? Eu só fiz esse parênteses para vocês poderem entender melhor o que eu vou falar. Então, esse pronome se aqui, a gente chama ele de pronome apassivador. E esse aqui de baixo, que também é um pronome, a gente chama de pronome reflexivo, tá? Reflexivo.
Na voz reflexiva, a gente tem mais um caso que é diferente. Se eu disser assim, os jogadores... Por que mudou de... Se eu disser assim, ó, os jogadores feriram-se, né? Mas aqui eu tô querendo dizer que um feriu o outro. Isso continua sendo uma voz reflexiva? Continua. Mas esse Czinho aqui, a gente vai chamar de pronome recíproco, tá? Por quê? Porque é um ao outro. Se na minha frase tiver sentido de ser um ao outro, também é voz reflexiva, mas aí a gente vai chamar esse pronome de pronome recíproco, tá? O que é uma coisa recíproca? Uma coisa recíproca. Meu sentimento por você é recíproco. Então, o que eu sinto por você, você sente por mim, né? Então, é um ao outro. E o reflexivo? O reflexivo é aquela pessoa com ela mesma, tá? Então, isso aqui vai ser um pronome recíproco. Eu sei que é muita informação, gente, mas a gente tá junto e a gente vai treinar mais, tá bom? Então, só para a gente poder fechar esse conteúdo aqui de voz, na língua portuguesa existem 3 tipos de vozes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito é agente, é ele que desempenha aquela ação. O atleta jogou bem. Ele mesmo é que jogou, ele é o agente, tá? Ele jogou bem a partida, ele jogou bem o campeonato, tá? Na voz passiva. Na voz passiva, a gente tem o paciente sendo colocado em posição de sujeito. Então, aqui na voz passiva analítica, a gente sempre vai ver o sujeito aqui, ó, na frente. Então, ó, a partida foi jogada lindamente. Quando a voz é passiva analítica, a gente tem o ser mais particípio, tá? Então, a gente tem aqui o particípio do verbo jogar, que é jogada ou jogado, tá? Se fosse o jogo, seria o jogo foi jogado, né? O jogo foi jogado. O campeonato foi jogado. A partida foi jogada. Na voz passiva, sintética. Sintética tem a ver com ser menorzinha, tá? Com ser alguma coisa mais curta. Então, é aquele que tem o pronome apassivador se. Jogou-se a partida, tá? Jogou-se a partida lindamente. E voz reflexiva. Voz reflexiva é quando existe uma reflexão ou reciprocidade. Então, o jogador feriu-se, ele feriu a si mesmo. A ação é dele contra ele mesmo, né? Os jogadores feriram-se. Aqui o que eu quero dizer é que um feriu ao outro. Então essa voz aqui é reflexiva, mas esse ser aí, porque a ideia é de um ao outro, vai ser pronome recíproco, tá? Vamos para a questão de número 14. Ó, Patrícia, tu estava na 3, agora você pulou do nada para questão 14. Sim, porque eu estou juntando conteúdos, tá? Então vamos lá. Observe a seguinte frase de Machado de Assis. Olha o Machado aí de novo. A paciência elabora-se com facilidade. Perde-se de manhã e já de noite se pode sair com dose nova. Então aí uma questão que vai falar sobre a paciência, né? E a gente vai ter o seguinte, a gente tem os 6 aqui, né? A gente vai ter que fazer uma análise do C. E o C, como eu falei para vocês, ele pode ser uma porção de coisas, né? Então, eu tenho elabora-se, eu tenho perde-se, e eu tenho já de noite se pode sair, tá? Então, a gente vai fazer aqui agora
um outro parênteses, tá? Para a gente poder entender um pouquinho dos tipos do ser, tá? Então, basicamente, pessoal, foca aqui, a gente tem diferentes empregos para a partícula C, tá? Então, olha só, a gente pode ter o C sendo uma partícula apassivadora, então apassivadora tem a ver com voz passiva, tá? Tem a ver com voz passiva. Como a gente. Ih, peraí, que eu fiz uma besteirinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver o que eu fiz. Peraí, deixa eu voltar. Fiz besteira. Tem a ver com a voz passiva. Então, vamos olhar para aqui. Vendem-se plantas. Então, vendem-se plantas. O meu verbo aqui, vender, é transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Então, eu posso dizer plantas são vendidas, né? Plantas são vendidas por alguém. Plantas são vendidas pelo vendedor. Então, vendem-se plantas. Esse aqui é um pronome, né, apassivador, é uma partícula apassivadora, tá? Então, esse é um dos tipos do ser. A gente acabou de ver isso, né? Vamos ver outros. A gente tem o pronome reflexivo, que eu também acabei de falar com vocês, né, sobre ele. Penteou-se com capricho, né? Então, eu tenho aqui alguém penteou-se com capricho, ela penteou-se com capricho, né? É porque aqui a pessoa preferiu omitir o sujeito, mas penteou-se com capricho, né? Alguém penteou-se com capricho. Se eu tivesse que botar um sujeito aqui, eu colocaria ele aqui na frente, né? Diria, ela penteou-se com capricho. Então, ela pegou o pente, passou, e quem ficou penteada foi ela. Então, pronome reflexivo. O pronome reflexivo, a gente consegue, tem um macetezinho, né? Para descobrir se o pronome é reflexivo, é só a gente ver se dá para dizer assim, a si mesmo, a mim mesmo, né? É o a si mesmo, tá? A si mesmo. Tem o recíproco também, que eu já mostrei para vocês, né? O recíproco é aquele que é quando a gente consegue substituir um ao outro, né? Os jogadores feriram-se um ao outro. É recíproco, tá? Pronome indeterminador do sujeito. Vamos lá. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre. Me deu até calor. Vamos lá. A gente vai falar sobre um outro uso da partícula C, que é muito cobrado em concurso, gente, que é o pronome indeterminador do sujeito. Então, vamos começar a falar dele agora. Precisa-se de secretário. Lembra que eu falei para vocês há algum tempinho atrás que quando o verbo aqui tá na voz passiva, ele é um VTD, ele é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que o complemento não precisa de preposição, né? Então eu digo assim, vendeu o quê? Vendeu uma casa, vendeu uma planta. Então esse verbo ele é transitivo direto. Vendem-se plantas, então plantas são vendidas. Quem vende, vende alguma coisa. Belezinha. Esse verbo aqui, o verbo precisar. Vamos ver se ele é verbo transitivo direto? Precisa. Quem precisa alguma coisa. Eu digo assim, eu preciso um copo de café. Tô com sono, preciso um copo de café. Eu digo assim em português? Não, né? Fica estranho. Eu digo, eu preciso de um copo de café. Quem precisa de alguma coisa. Então, se liga aqui. Esse de aqui, ele é chamado de preposição. Preposições de, por, em, com, acraseado, a sem crase, para, tá? São preposições. Então, entre secretária e precisa, tem que ter um negócio ali chamado preposição, tá?
Eu não preciso secretária, eu preciso de secretária. Então vamos lá. Eu tenho aqui um verbo que eu vou chamar de verbo transitivo indireto. Por que ele é indireto, ele não é direto? Porque ele tem aqui, ó, esse indireto dele tem a ver com a preposição. Entre o verbo e o complemento, tem uma coisa ali que está no meio do caminho, que torna a ligação ali dos dois indireta. Tem uma preposição ali no meio atravancando, né? Então, se eu tenho um se aqui e o meu verbo, ele não é transitivo direto, eu digo assim, precisa ser de secretária, eu estou indeterminando o meu sujeito. Na verdade, o que eu quero dizer é que alguém, que eu não sei quem é, né? Essas pessoas ou essa pessoa precisam de secretária. Então, se eu digo assim, se eu digo um negócio assim, falaram mal de você ontem, lá na festa. Eu não sei quem é esse sujeito, né? Falaram. Quem falou mal de você? Ele é indeterminado. Eu posso dizer isso assim, ó. Falou-se muito mal de você ontem. Nesse caso aí, o verbo falar, quem fala, fala de alguém, né? Falaram mal de você. Falaram de você. Então, tá vendo aí que tem um de? Então, o verbo falar, ele é transitivo indireto. Então, esse pronome aí, esse ser, ele não vai ser um pronome apassivador. Porque, na verdade, o sujeito ele está apenas indeterminado, é um sujeito agente. Alguém precisa de secretário, tá? Eu tenho ali um agente, só que esse agente não está aparecendo por alguma razão, tá? Ok, gente? Então, essa é uma grande diferença para a gente diferenciar. Aí, uma diferença para a gente diferenciar. Uma diferença para a gente perceber que vai nos ajudar a diferenciar o pronome indeterminador do sujeito e a partícula apassivadora. É saber a qualidade desse meu verbo, tá? E uma outra classificação para esse ser é parte do verbo pronominal. Então, lembra que eu falei do queixar-se? Lá na questão número 3, aqui, ó, queixar-se, né? Faz parte do verbo, né? Eu me queixei, tá? Não é que ele é reflexivo, não é que eu queixei a mim mesmo. Eu estava fazendo ali uma reclamação, mas é porque o verbo mesmo é queixar-se. É a maneira como ele é. Lembrar-se, né? Também, eu tenho o lembrar sem o ser e eu tenho o lembrar com o ser, lembrar-se, enganar-se, né? E eu posso ir conjugando esses verbos, porque esse ser aí faz parte dele, tá? Então, alguns verbos, eles exigem a presença do ser, né? É obrigatório. Agora, o verbo pentear, nesse caso, não é obrigatório. Por exemplo, eu posso dizer a frase para vocês, a menina penteou a boneca. A menina penteou o cabelo da boneca. Né? Não é obrigatório usar o ser sempre. Agora, com os verbos lembrar-se, queixar-se, enganar-se, nesses casos aí vai ser obrigatório, tá? Então essa é a diferença do pronome reflexivo para a parte integral, a parte integrante do verbo, tá? Para a parte do verbo pronominal, ok? Então a gente vai ter aí essa diferença, ok? Algumas dicas, só para a gente treinar mais um pouco, para a gente voltar lá para a nossa questão, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Consertam-se bicicletas. A gente sabe quem é que consertou aqui? Não sabe quem é que consertou, né? Mas a única informação aqui que a gente tem é do que é consertado. A gente tem aqui esse ser como pronome apassivador. Vamos ver aqui se esse verbo é transitivo direto? Quem conserta, conserta alguma coisa, não é verdade? Quem conserta, conserta alguma coisa. Então, alguém consertou a bicicleta, né? Aqui no caso, bicicletas. Bicicletas foram consertadas. Eu consigo fazer a inversão.
bicicletas foram consertadas. Então, consertam-se bicicletas. Patrícia, e se fosse sem o S? Como é que ficaria? Conserta-se bicicleta. Então, percebe aqui que tem um plural que concorda, né, com o sujeito aqui? Conserta-se bicicleta. Eu vou escrever a palavra bike, gente, só para ficar mais curtinho, tá? É só para vocês verem que tá no singular. Conserta-se bike, conserta-se bicicleta. Ou o verbo, ele tem que concordar com o sujeito, né? Bike é consertada. Conserta-se bike, tá? Consertam-se bicicletas no plural. Então, bicicletas são consertadas, tá? O verbo consertar é um verbo transitivo direto. Quem conserta, conserta alguma coisa, tá? Trabalha-se muito por aqui. Vamos lá. Esse verbo aqui, trabalha-se muito, eu não tenho nem complemento. Se eu disser assim para vocês, gente, eu trabalho. De boa, que bom que você trabalha. Esse verbo aqui, ele não vai ser um verbo transitivo direto aqui nessa frase, porque eu não tô dizendo, eu tenho que dizer eu trabalho, professora, eu trabalho língua portuguesa. Não, eu trabalho, né? É um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então, eu tenho aqui, galera, um verbo intransitivo e eu não tenho nem aqui o que eu trabalho. Então, isso aqui não é uma... Eu não consigo transformar numa voz passiva, numa voz ativa, porque já está na voz ativa. Já está na voz ativa. Trabalha-se muito aqui. Trabalham muito aqui. As pessoas trabalham muito aqui, tá? Então, eu não tenho como transformar isso aqui numa voz passiva. Não funciona. Então, isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito, tá? Solange considerou-se culpada. Quem é que considerou culpada? A própria Solange. Quem é que é a culpada? A própria Solange. Então, isso aqui é um pronome reflexivo, tá? Então, a gente vai fazer essa diferenciação. Quando for um pronome apassivador, eu consigo transformar, eu checo e vejo que eu consigo passar para a voz passiva analítica, que é aquela com ser mais particípio, tá? Então, eu botei outros exemplos aqui que depois eu comento com vocês. É que eu tô um pouquinho preocupada com a hora. Mas eu já previa que essa aula ia ficar mais nesse conteúdo gramatical, porque ele é um pouco mais complexo, né? Mas é importante pra caramba para vocês saberem disso. E já tem uma lista de exercícios que eu vou deixar com o Carlos para vocês fazerem, tá? Só sobre voz verbal e só sobre os tipos de ser, tá? Então, vamos aqui para essa questão 14. A paciência elabora-se com facilidade, perde-se de manhã e já de noite se pode sair com nova dose. Então, vamos lá. A paciência elabora-se com facilidade. Quem elabora alguma coisa, gente. Vamos pensar aí. Quem elabora alguma coisa, né? Sim, eu elaboro uma prova, né? Eu elaboro um teste, eu elaboro uma série para os meus alunos realizarem, né? Quem elabora aí alguma coisa. Então, se eu elaboro alguma coisa, esse meu verbo aqui é transitivo direto. Bom, quando eu tenho o verbo transitivo direto junto com a partícula ser, é o mais esperado que eu tenha aí, né? O pronome apassivador, como eu já mostrei na questão anterior, né? Quando eu tenho o verbo transitivo direto mais a partícula ser,
Eu tenho um pronome apassivador. Vamos fazer o teste? Vamos fazer a checagem? Como é que a gente faz a checagem? Vamos ver se eu consigo transformar na passiva analítica, que nem eu fiz aqui, né? Consertam-se bicicletas, bicicletas são consertadas. Vamos ver se rola. A paciência elabora-se com facilidade. Então, a paciência é elaborada com facilidade. Sim, esse com facilidade aqui eu posso até retirar, tá? A paciência elabora-se, a paciência é elaborada. Parece que funciona, né? Então parece sim que é um pronome apassivador, porque isso aqui é uma voz passiva. Então eu já elimino a letra A, que diz que isso aqui é indeterminador do sujeito, pronome reflexivo, né? Não é porque não é a própria paciência, ela se elabora e ela que elabora, não é isso. Então eu já elimino a letra D também. Eu só fico com as letras C e E. Então vamos ver se é. O próximo, na letra C, diz assim: pronome apassivador, e na letra E a gente tem indeterminador do sujeito, né? Pronome indeterminador do sujeito, partícula indeterminador. Essas expressões, elas vão ter diferentes palavras relacionadas, tá? Mas o que a gente precisa saber é apassivador tem a ver com voz passiva, indeterminador do sujeito tem a ver com ser uma voz ativa, mas que o sujeito não tá lá. Tá? Então, quando é indeterminador do sujeito, o verbo está na voz ativa. É só o sujeito que não apareceu por uma escolha de quem falou ou de quem escreveu, tá? Então, vamos ver se o verbo está na voz ativa ou na voz passiva. Perde-se de manhã. Então, eu repito aqui, né? O que perde-se de manhã? A paciência. A paciência perde-se de manhã. Vamos ver se eu consigo transformar, né? Será que eu posso dizer alguma coisa do tipo assim: a paciência é perdida de manhã? Sim, consigo. Vamos fazer outro teste? Quem perde, perde de alguma coisa ou perde alguma coisa? Quem perde, perde alguma coisa. Eu perdi meu celular ontem. Quem perde, perde alguma coisa. Então, esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto. Opa, se esse verbo aqui é transitivo direto e ele está junto com a partícula ser, é porque isso aqui tem cara, cheiro e gosto de pronome apassivador. Isso aqui é uma voz passiva. A paciência é perdida de manhã. Então, eu não preciso nem olhar para o final aqui, porque eu já sei que a minha resposta certa é a letra C. Tudo bem, gente? Eu sinto que eu estou falando de algo que é complexo, mas eu estou tentando explicar da maneira mais objetiva que eu consigo. Não sei se eu estou me fazendo entender, tá? Se você tá assim, sentindo que é muita informação, você tá com o sentimento correto. Como é que a gente vai sanar isso? Fazendo mais questões a respeito, tá? Então, já falei, tem 15 questõezinhas vindo aí sobre esse tema. Caso vocês queiram tirar dúvidas, eu tiro as dúvidas na semana que vem, tá? Mas vamos passar porque a gente ainda tem 3 minutinhos e eu consigo fazer aqui a questão número 4, tá? Que vai ser sobre funções das classes de palavras, tá? Então, vamos prestar atenção nisso? Questão número 4. Assinale a frase abaixo que mostra a palavra mais numa classe gramatical diferente das demais. Então, a palavrinha mais na língua portuguesa, ela pode ser classificada de mais de um jeito, é que nem o ser, né? Tem possibilidades para essa palavrinha mais. Então, essa palavra mais, ela pode ser classificada como um advérbio ou um pronome indefinido, tá? Então, a dica é essa. A gente vai ter aqui, essa questão vai brincar com uma dúvida, de ver se você sabe se é um advérbio ou se é um pronome indefinido. Qual é a minha dica? Ignora a palavra advérbio e pronome indefinido. Saca aqui. Tenho bastante talento. Então, e tenho bastantes aliados. Tenho bastantes talentos. Eu posso botar essa frase aqui no plural, né? Botar talentos aqui.
tenho bastante talentos ou tenho bastantes talentos? Eu tenho bastantes, eu tenho muitos. Isso aqui, gente, quando vai para o plural, quando a palavra seguinte vai para o plural, ela é um pronome indefinido, tá? Então, o que você vai ter que se ligar aqui é ver se a palavra ao lado pode ir para o plural ou não. Se a palavra não vai para o plural, isso aqui é um advérbio, tá? Então, eu não posso dizer sou bastantes talentosos. Isso nem faz sentido, tá? Então, o que a gente vai ter que sacar aqui é se a gente consegue ver se a palavra ao lado consegue ir para o plural ou não, tá? Então, olha só. Nos filmes, gosto mais de beijar mulheres que homens. Elas cheiram melhor. Eu consigo colocar isso aqui no plural? Não consigo. Beleza. A arte, as artes são as mais belas das mentiras, é a mais bela das mentiras, né? O que vai acontecer aqui? Gente, eu tô preocupada com o horário acabou. Eu posso terminar essa questão? Pode sim, eu tô aqui esperando, o Marcelo já entrou aí, mas pode terminar, Patrícia. Então tá, beleza. Eu tava aqui na dúvida se eu podia terminar, tá? Então, olha só. Quando eu for colocar essa palavrinha aqui no plural, belas, essa palavra aqui, ela vai poder, eu vou poder dizer assim, a arte as artes são as mais belas das mentiras? Vou poder dizer. Mas aí, se eu transformar essa minha palavra mais em bastante, eu vou conseguir dizer bastantes belas? Ou vai ficar bastante? Isso aqui é um advérbio, tá? Pinta-se com o coração e a cabeça mais do que com as mãos. Eu consigo colocar isso aqui no plural? Não consigo colocar no plural. Então, isso aqui vai ser igual a letra A. O ofício do crítico literário, musical ou teatral é o mais degradante de todos. Então, aqui eu também vou ter uma situação em que isso aqui vai ficar no singular, tá? E a letra E? A letra E, ela é o gabarito pra gente. Por quê? Porque eu estou conseguindo ver que essa palavrinha aqui, né? Por isso que eu dei a dica do singular e do plural. Todas essas situações aqui, elas estão no singular. Na letra E, a gente tem a palavrinha problemas no plural. Então, se eu consigo juntar a palavra mais com o plural, é porque o que acontece? É um pronome indefinido, tá? Então, se é um pronome indefinido, é como se eu estivesse dizendo assim, bastantes problemas. Então, isso aqui tem a ver com quantidade, tá? Então, isso aqui são muitos problemas, né? O que vai acontecer nas demais? Eu não vou poder usar a palavra muitos. Muitos degradantes? Eu consigo falar isso? É muitos degradantes? Não consigo. Eu digo são muito degradantes, tá? Aqui eu não consigo fazer, nem é um substantivo. Então, isso aqui não dá nem para colocar no plural. É que nem a letra A, que eu falei, né? Não dá nem para colocar no plural. E a arte é a mais bela das mentiras, né? Eu posso dizer as artes são as muitas belas? Não, né? Eu vou dizer a arte é muito bela ou as artes são muito belas, tá? Muito belas. Então, essa palavrinha aqui é um advérbio, tá? Ela não consegue ir para o plural, mesmo que essa palavrinha aqui esteja no plural. Se essa palavrinha aqui está no plural, eu vou continuar dizendo muito ou bastante, né? Que nem eu dei no primeiro exemplo. Ok, pessoal? Então, da letra A até a letra D, a gente tem advérbios. E na letra E, a gente tem um pronome. O pronome vai concordar
com o que está depois deles. Mas problemas são muitos problemas. Ok, pessoal? Desculpa passar do tempo. Eu sei que eu gastei quase 5 minutos a mais, mas para a próxima aula a gente continua com essa provinha aqui, tá? Essa prova ela é bem longa, ela tem 15 questões, então tem bastante conteúdo aí para a gente falar. Semana que vem a gente vai ter uma aula só sobre crase, tá? Porque vai ter uma questão aí sobre a crase. Deixa eu só fechar aqui, parar de compartilhar minha tela. Agradeço a presença de vocês, gente. Sei que a aula foi um pouco mais densa, mas tendo dúvidas, gente, não hesitem em me procurar, tá bom? Vou deixar agora com o Carlos o questionário para vocês sobre as funções do C, tá? Sobre voz, e podem me perguntar, tá bom? Foi muito bom, Patrícia. Você não atrapalhou, não. Você está dentro do horário previsto, tá? Quero te agradecer pela contribuição. Imagina, eu que agradeço você. A gente tem aí mais 6 encontros, pessoal, com aula de Sim. português e com Sim. certeza é um conteúdo relevante. Patrícia, está de parabéns pela didática, pela toda a exposição do conteúdo. E até a próxima, tá, Patrícia? Tchau, até sábado que vem, vontade. pessoal. Obrigado, Patrícia. Valeu.